A paz do Senhor Jesus, estamos de volta para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nesse quarto trimestre de 2020, nós estamos estudando hoje a terceira lição, Jó e a realidade de Satanás. Nesse trimestre nós estamos estudando a fragilidade humana e a soberania divina. Eu quero apontar para você a Escola Bíblica Dominical como a sua melhor escolha. Mas eu lembro, as aulas online não substituem as aulas presenciais. E eu convido você a estar na igreja, ouvindo, aprendendo e participando das aulas presenciais. Esta lição de número 3 traz como texto áureo Jó capítulo 1, verso 6 e diz: "E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles." E a verdade prática diz, segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. A leitura bíblica em classe nós encontramos em Jó capítulo 1, do verso 6 ao 12 e capítulo 2, versos 4 e 5. Você tem liberdade de fazer a leitura e entender melhor esta porção da palavra de Deus. A introdução, nós queremos falar rapidamente que o diabo existe. Nós não podemos negar a existência do mal, do maligno. O Satanás é real, é um ser real, dotado de personalidade, inclusive. Ele não é autoexistente, também não é onipotente, nem onipresente, nem onisciente. O Senhor mesmo pergunta lá em Jó capítulo 1, verso 7, de onde você vem? Ele diz, de rodear a terra. E o Senhor pergunta, você viu meu servo Jó? Observaste meu servo Jó? Então, veja que ele estava rodeando a terra, ele não é onipresente, não está em todos os lugares ao mesmo tempo, não é onipotente porque o seu poder e autoridade vem do Senhor, o Senhor permite que ele atue, faça algumas coisas, até onde o Senhor permite ele faz, o que o Senhor não permite ele não pode fazer. Ele não é onisciente, tanto que o Senhor pergunta, você observou meu servo Jó? Porque se ele fosse onisciente, ele já saberia pela própria onisciência, né? Mas ele não é onisciente. A Bíblia nos recomenda, irmãos, que não é para darmos lugar ao diabo, ou seja, não abra brecha ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, aquele que falava mal, não fale mais, aquele que agia com ações que não serve ao Senhor, que não honra o nome do Senhor, não faça mais isso. Ele disse, não dê brecha para o diabo. Lembre que o homem de luz, todo o sofrimento que ele teve e a atuação na sua vida foi uma ação maligna. E se nós abrirmos brecha, o maligno pode atuar em nossas vidas. Não permita que o maligno atue em sua vida. E nós temos uma proteção da parte de Deus, que é o temor ao Senhor, né? Temendo ao Senhor, nós estaremos livres do maligno. Veja que o diabo ele assume um caráter pessoal. Ele é uma criatura. O diabo interfere na vida humana. Isso é terrível. Isso aconteceu com Jó e pode acontecer nos dias atuais. Tanto que o Senhor nos deu autoridade de expulsar os demônios. Nós temos que lembrar então que o diabo, Satanás, ele é um adversário. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, o diabo, vosso adversário. O Senhor não tem adversário. O Senhor é Senhor de todos. O Senhor é soberano, ele está acima de tudo. Tá? Então o diabo é nosso adversário e ele está procurando a quem possa tragar. Cuidado. Esteja firme com o Senhor, permaneça na orientação de Deus, honre o Senhor, teme ao Senhor e você terá o livramento de Deus. João capítulo 10, verso 10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida abundante. Em 1 João 3 e 8 diz que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Se você não quer sofrer nas astutas ciladas do diabo, permaneça em Cristo Jesus e Ele te livrará. O Senhor te guarda e te proteja. O nosso texto áureo trouxe que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor. Aqui está falando dos anjos fiéis, dos anjos que honraram o seu chamado. Né? São os filhos de Deus, os anjos de Deus.
Veio também Satanás, aqui está se referindo ao príncipe dos demônios, o primeiro, né, aquele que é o maioral entre eles, que representa toda a terça parte dos anjos decaídos. Esses também foram diante de Deus, porque na presença do Senhor todos têm que estar, porque o Senhor é soberano. Nós não devemos confundir que em Gênesis capítulo 6, verso 1 a 4, também fala que ali os filhos de Deus, e fala sobre os descendentes dos homens. Quando se fala filhos de Deus, ali não está se referindo aos anjos, como aqui em João 1,6. João 1,6 está falando sobre os anjos de Deus. Quando se fala filhos de Deus em Gênesis 6, verso 1 ao 4, está falando da linhagem piedosa de Sete. Você pode confirmar isso em Gênesis capítulo 4, verso 25 e 26, mesmo porque também, se estivesse falando sobre anjos, não estaria falando sobre a união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, porque os anjos são assexuados e eles não fazem esse tipo de união porque eles não têm poder de procriação. Então está bem claro que não se referia a anjos ali, ali se referia à linhagem piedosa de Sete e as filhas dos homens, as descendentes de Caim. Amém, irmãos? Os anjos, eles são seres espirituais, tá? E como seres espirituais, eles são mensageiros. Não são eles espíritos ministradores enviados a servir a favor dos santos? Lúcifer é um anjo, ou foi um anjo de Deus, agora um anjo caído, um desses decaídos, né? A tradução do hebraico para o latim que dá a palavra Lúcifer, ele era um anjo de luz, agora não é mais, claro, né? Ele era perfeito, ele era, até que achou iniquidade em ti, né? Ele era ungido de Deus, não é mais. Foi um anjo de luz, mas não é mais. Perdeu. Ele foi chamado de estrela da manhã, né, lá em Isaías capítulo 14, verso 12, como portador da luz, mas agora não é mais. Tá? Efésios capítulo 6, 12 vai dar a expressão mais correta, que é hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estão aí os anjos decaídos. Mas, como está em Mateus 18, verso 10, todos têm que comparecer ante a face de Deus, porque eles são submissos, eles são estão sob a autoridade do nosso Deus. O nosso Deus é soberano. Mas eles pertencem à dimensão sobrenatural e não à material. Os anjos, e aqui está falando diretamente de Lúcifer, né? Os anjos todos são seres criados, tá? E Lúcifer é um ser criado. A Bíblia diz, Ezequiel 28:15, era perfeito, até que se achou iniquidade em ti. Né? Até que achou iniquidade em ti, ele se tornou Satanás. Né? Se tornou Satanás. Assim é a sua origem. Se tornou Satanás. Ezequiel 28, do verso 11 a 19, Isaías 14, do verso 12 a 16, você vai encontrar a expressão de que este anjo que andava sobre pedras afogueadas, era o querubim ungido, se tornou adversário. Satã quer dizer adversário, o acusador, do grego é diabolos, e no latim diabolos, demônio, ou seja, resumindo, são as hostes espirituais da maldade, são as hostes infernais, vamos dizer assim, agora são os adversários, os adversários dos homens que servem ao Senhor. Né? Eles são dotados de personalidade, os anjos são dotados de personalidades e os demônios são dotados de personalidades malignas, né? Eles têm intelecto, têm emoções, vontades, como você pode confirmar nesses versos bíblicos que coloquei aqui. Eles têm poder, claro, mas é um poder limitado. E como estamos falando aqui da personalidade do maligno, então eles têm personalidade maligna, são espirituais, espíritos malignos. Tá? É a personalidade deles, porque é a forma de representação, a sua pessoa, né? A sua personalidade, a sua persona, ou sua máscara, a sua forma de atuação. É desta maneira aqui. Eles são intelectuais, emotivos, têm vontade, poder, mas são malignos e são espirituais da maldade.
Nós não podemos ignorar os seus ardis. São ardilosos, eles são astuciosos, eles são malignos. O livro de Jó e as obras de Satanás. Dor e sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Ele provoca dor e sofrimento. Sim, agora, nem tudo que é dor e sofrimento vem do próprio Satanás, né? Mas vem do pecado que o homem cometeu. O homem é pecador desde o início. Em pecado me concebeu minha mãe, diz o salmista. Mas o Senhor veio para tirar o pecado do mundo. O Senhor se manifestou para isso. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Tá? O maligno, ele não pode fazer tudo que ele quer, mas tudo aquilo que ele tem permissão, aí ele pode fazer. Lembre-se que ao nosso redor está o anjo do Senhor. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Se você teme ao Senhor, você tem o anjo do Senhor acampado ao seu redor. O anjo do Senhor aqui é o próprio Cristo. O anjo do Senhor, não é um anjo, não. É o anjo do Senhor aqui no Salmo, falando sobre o Senhor. Em Cristo Jesus nós estamos e somos mais que vencedores por aquele que nos amou, que é Cristo o Senhor. Em 1 Pedro 5,8 fala que o nosso adversário anda ao derredor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor, né? Ele procura quem possa tragar, mas ele não vai nos achar porque nós estamos escondidos em Cristo. Em 1 João capítulo 5, verso 18 e 19, diz que o maligno não nos toca, ainda que o mundo jaz no maligno, mas nós que tememos ao Senhor, nós desviamos do mal, nós evitamos o pecado, o maligno não nos toca. Nós estamos livres, guardados, amparados pelo Senhor. Graças a Deus por isso. O maligno é uma realidade, o Satanás é uma realidade, o adversário é uma realidade, é um ser real, mas também o nosso livramento, nosso escape também é uma realidade. Nós estamos livres do maligno. Ele é um acusador. Cuidado, irmãos. Acusação é mentira. Ele vem sempre tentando com as suas fake news, né? Um mentiroso desde o princípio. Ele vem gerar dúvida, ele vem trazer o medo, ele vem apresentando novas doutrinas, há doutrinas que tiram o homem do caminho do Senhor, ele vem acusar da falta de perdão, ele é ardiloso, ele é astucioso, e essa acusação ele vem trazer para que o homem possa ser ludibriado. Ele é acusador, mas permaneça firme, ainda que fale a respeito de vós, como está lá em 1 Pedro capítulo 4, a partir do verso 12, ainda que seja acusado, a ardente prova, né? E vem acusações, você permaneça firme, porque depois será provado que você não teve culpa. Mas até então, permaneça, ainda que venham acusações, resista firme na fé, continue honrando ao Senhor, louvando ao Senhor, assim como Jó. Ainda que diversas situações aconteceram contra a sua vida, dor e sofrimento, acusação injustas, ele permaneceu firme honrando o nome do Senhor. E assim, ele é o nosso referencial humano de que é possível servir ao Senhor em meio a tantas lutas e dificuldades, é possível vencer. A tentação vem, e o tentador, ele tenta com astúcia, ele é astucioso, né? Em Coríntios, o apóstolo Paulo diz: eu temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma forma corrompido os vossos sentidos e você se aparte da simplicidade que é em Cristo. Irmão, não se afaste da simplicidade que é em Cristo. Ainda que tenha lutas, dificuldades, ainda que tenha acusações, ainda que tenha situações que você não está quase suportando, lembre, o Senhor, com a tentação, ele dá também o escape. Ele provê um meio para que você possa suportar até o fim. O inimigo, ele age com astúcia, as astutas ciladas do diabo, mas você resiste firme na fé, você permanece até o fim. Ele é tentador, mas você permanece em Cristo, porque você tem o Senhor ao teu lado, o advogado, aquele que te livra da acusação, aquele que te livra do acusador, aquele que te dá a vitória em todas as situações, está contigo, o Senhor Jesus. Continue firme, irmão. Aleluia. Olha, o acaso de Satanás, ou a queda de Satanás,
A maior alegria de todos nós é saber que Satanás será lançado no inferno para sempre. Ele será destituído deste posto de acusador e estar aí. Ele é uma realidade atual, mas você também pode temer ao Senhor e permanecer firme e livre de toda acusação de Satanás. Esses anjos decaídos, eles não têm redenção. A Bíblia diz que o Redentor veio para os descendentes de Abraão e não para os anjos. O seu destino já está preparado. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Infelizmente, muitos seres humanos serão lançados no inferno porque não quiseram ou rejeitaram a graça. Porque o inferno não foi preparado para os homens, foi preparado para o diabo e seus anjos que não têm redenção. Porque eles não serão mais aceitos, não têm oportunidade de salvação. Mas você tem, você pode receber o Senhor Jesus Cristo em sua vida e ser salvo. Você pode alcançar o perdão de Deus, o favor de Deus. Mas os anjos não. Eles caíram e já estão determinados que serão lançados no fogo do inferno. O lago de fogo é o destino final de todos eles. Mas muitas pessoas vão para lá porque rejeitam a graça salvadora de Deus. A atuação de Satanás nesse mundo induz o homem ao pecado. Ele engana, ele leva o homem a seguir a atuação do mundo, ele segue o curso do mundo, mas você tem a oportunidade de aceitar a Cristo. O Satanás, ele atua no mundo levando o homem à opressão. A atuação maligna sobre o homem gera no homem a opressão. O homem está sentindo oprimido pelo Satanás, pela obra maligna, mas o Senhor, ele traz o alívio e a restauração. Se você estiver em Cristo, você será liberto e a atuação do maligno não afetará você. O maligno nesse mundo cega o entendimento dos incrédulos, cegou o entendimento, trouxe escuridão, mas veja a atuação da graça. A atuação da graça salva. Ele é Salvador, Jesus é Salvador. Ele desfaz a obra do diabo, ele veio para desfazer as obras do diabo, ele perdoa, todo o pecado será perdoado em Cristo Jesus. Ele veio, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele livra o homem da opressão. Se veio treva sobre os homens, ele veio trazer a luz e livrar o homem da opressão. Se o homem estava em escuridão e sem visão, ele veio agora trazer uma visão, transportar o homem das trevas para a luz e trazer o homem a uma visão espiritual, restabelecer a visão espiritual. Aceite a graça de Deus, aceite o perdão de Deus, aceite a libertação do Senhor, aceite o Salvador e você então estará livre da opressão do mal. A Bíblia diz assim, que o Senhor, ele veio trazer libertação. Em Cristo Jesus nós encontramos o Salvador. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui ele vai dizer para nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, nós não temos que enfrentar as hostes, nós não temos que enfrentar a carne e o sangue, mas sim, nós estamos lutando contra hostes espirituais da maldade. Então precisamos estar revestidos com as vestiduras espirituais. Nós temos que estar firme na fé. Nós temos que estar sempre cheios de Deus. Nós temos que estar com a palavra de Deus. Você leia Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 18, para que você possa ter a informação de todas as armaduras de Deus, para que você possa resistir os dias maus e permanecer firme na fé. O Senhor Jesus possa encontrar, como encontrou um homem que ele pôde dizer a Satanás, você observou meu servo Jó? Satanás passou por lá, ele diz, eu rodeei a terra, você ouviu meu servo Jó? Ele disse, eu vi. Você observou ele? Eu observei. Não há ninguém como ele, um homem justo, sincero, que se desvia do mal. E Satanás acusou, mas o Senhor tem dado muitas coisas a ele, bens, família, saúde, e o Senhor permitiu, pode tocar em tudo isso. E o Senhor
permitindo. Satanás fez isso, mas Jó foi fiel ao Senhor até o fim. Será que se Satanás passar onde eu estou, será que ele vai observar que aqui há um homem justo, santo, sincero, que desvia do mal? O que será que ele vai encontrar quando ele olhar para o Bernal? O que será que ele vai encontrar quando ele olhar para você? Um homem temente a Deus? Se ele olhar para um homem temente a Deus, você está livre. Porque o Senhor livra aqueles que o temem. Aleluia. Sejamos assim, tementes a Deus. Sejamos assim, inabaláveis. Homens cheios do Espírito Santo de Deus. Homens que creem no Senhor Jesus Cristo. Homens que se entregou ao Senhor e se desviou do mal constantemente. E se desvia do mal constantemente. Aleluia. Que o Senhor possa dar testemunho de nós, como deu de Jó. Desta forma, Satanás é um ser dotado de personalidade, ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de João 1, 5, 18. O maligno não nos toca. Por isso devemos descansar em Deus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. O Senhor quer te dar livramento, o Senhor quer te dar descanso, o Senhor quer te dar vitória. Vem para Jesus, para de sofrer, para de permanecer neste mundo sob a atuação do maligno. Agora, seja livre, seja fiel ao Senhor, escape desta opressão maligna e venha servir ao Senhor com integridade. Deus te ama, Deus te chama, Deus quer te libertar. Venha para Jesus, aceite-o como seu Senhor e Salvador. Todos aqueles que o recebem como filho. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todo quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Receba Jesus e seja filho de Deus, e seja livre, e seja abençoado. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos continuar mantendo a ordem e o progresso, aguardando Jesus voltar. Jesus está às portas, Ele está voltando. Em breve, Ele nos levará para estarmos para sempre com Ele em sua eterna glória. Assim seja, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.